Durante um ano, a Renata trabalhou para uma empresa terceirizada de uma prefeitura capixaba. Ela e os demais funcionários receberam o comunicado do aviso prévio em dezembro passado. O período foi cumprido trabalhando. O prazo para receber a rescisão já passou, mas até agora ninguém viu a cor do dinheiro. Entramos em aviso em dezembro, dia 21, e finalizou em janeiro, dia 23. Dia 2 era pra todos nós recebíamos nosso pagamento, né, nossa rescisão. Até aí a gente não recebemos nada até agora. E todos estão assim desesperados, muita gente está desempregado, contando com pagamento, contando com dinheiro. E até agora nada. Os empregados foram dispensados sem justa causa e, por isso, tinham direito a receber uma multa de 40% do FGTS. Mas não foi o que aconteceu, não. Muitos têm saque aniversário, não conseguem retirar nada, estava contando pelo menos com a multa e não vai conseguir tirar. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho um saque aniversário, não tenho direito de retirar o que está lá, só a multa e não tenho a multa. E o que os trabalhadores precisam saber em casos como esse é que os órgãos públicos que terceirizam serviços por meio dessas empresas contratadas, terceirizadas, também podem responder pelos prejuízos dos trabalhadores, né, doutor Pedro? Exatamente. Os órgãos públicos, nesse caso de terceirização do trabalho, eles são chamados tomadores de serviço. Então, a lei estabelece que eles possuem responsabilidade a ser apurada. Quando o contrato é encerrado sem justa causa, é preciso ficar atento a alguns direitos. O empregado ele tem o direito do 13º salário, proporcional ou por inteiro, férias, 1/3 sobre férias, saldo de salário, que são aqueles dias trabalhados no mês, além de alguns outros direitos, como, por exemplo, a expedição de guia para habilitação junto ao seguro-desemprego, desde que preenchidos os requisitos da lei, tempo, carência, etc. E também a guia, né, que a gente chama chave de conectividade, para poder sacar o FGTS e ficar de olho, obviamente, na multa de 40% do FGTS. E se a empresa não paga as verbas rescisórias, conhecidas como tempo de casa, o trabalhador pode pedir dano moral, viu? O nosso tribunal, não somente aqui, o TRT da 17ª Região, o TRT do Espírito Santo, como o Tribunal Superior do Trabalho, o TST lá em Brasília, nós temos já o entendimento firmado e unânime de que cabe sim dano moral, não somente nos casos de atraso de salário, que é algo que o empregado ele tem que ficar esperto, mas também do não pagamento das verbas rescisórias, inclusive é a chamada súmula 46 aqui do nosso tribunal. Um outro ponto importante é sobre a entrega da carteira de trabalho após o encerramento do contrato. A lei diz que a empresa tem até 5 dias para devolver o documento. A carteira de trabalho é um documento pertencente ao empregado. A partir do momento em que não se devolve, acontece o que a gente chama de retenção indevida da CTPS, que é Carteira de Trabalho e Previdência Social. E isso gera, além de multa, dano moral. Uma outra dúvida bem frequente é quanto ao dia do pagamento. As empresas têm até o 5º dia útil de cada mês para pagar o salário. Se atrasar, cabe a rescisão indireta. Para quem está em casa e não sabe, a rescisão indireta, assim como o empregador, ele pode aplicar dentro da lei a justa causa no empregado, a rescisão indireta ela vai ser a justa causa que o empregado pode aplicar no patrão desde que preenchidos os requisitos da lei. Então, você que está em casa, tem o seu salário atrasado, não tem depósito de FGTS regular ou depósito atrasado, passa por assédio moral dentro da empresa, enfim, você tem o direito de buscar o judiciário para pedir para que seja aplicada essa justa causa no seu empregador. E antes de encerrar essa matéria, a gente tem que falar do sábado, tá? Porque tem muita gente que acha que o sábado não é dia útil e por isso a empresa não tem a obrigação de pagar no 5º dia útil se cair no sábado. Não tem nada disso, né, doutor Pedro? Não, não tem. Isso é um mito na realidade. Por quê? A CLT, a nossa lei do trabalho, ela não estabelece o sábado como dia útil. Então ficou essa lacuna. Sábado é ou não é? E a gente sabe que o comércio funciona. E hoje há meios de pagamento como o Pix 24/7.
O que acontece? O Ministério do Trabalho e Previdência Social, ele estabeleceu uma instrução normativa número 2 no ano de 2021, que reconhece o sábado como dia útil para pagamento. Se o quinto dia útil cair no sábado, é o dia do pagamento. A empresa não pode prorrogar para a segunda-feira, sob pena de ser considerado uma conduta ilícita e atraso de salário, que muitas vezes, se for de forma repetida, pode gerar o que a gente já conversou sobre rescisão indireta e também dano moral.